Oi, eu sou o Gustavo Leite, mais Gustavo Leite Top de fazer top SCPs mais perigosos. Então inscreva-se no canal se eu gostei, pode começar. Voltei. Aqui. Essa é a terceira parte sobre as SCPs. Ou seja, estou enchendo o saco. Isso, mas essa parte é a penúltima. SCP-8 Epidemiza zumbi. Sim, isso mesmo que você leu. Uma ameaça biológica capaz de transformar as pessoas em zumbis. Ela é um prion complexo cujas amostras estão armazenadas em cada uma das localizações G2 conhecidas. As são características são sim de infecciosidade, sem de letalidade, transmissão através de mucosas expostas e de todos os fluidos corporais, e não são transmissíveis por água ou ar. Mesmas características que qualquer doença de zumbis em filmes. Agora os sintomas se manifestam em 3 horas e são sintomas de influenza com febre alta e demência grave em estágio avançado, coma iniciado aproximadamente 20 horas após o aparecimento dos primeiros sintomas, e 12 horas. Aqui, tá bom. 12 horas de aparecimento após o início da demência. O início como será considerado como o momento da morte do indivíduo infectado. Períodos de necrose celular esporádica generalizada, similar à gangrena. Os tecidos sobreviventes assumem sua função original e se tornam altamente resistentes. Grande aumento da capacidade de armazenamento de oxigênio dos glóbulos vermelhos, resultando em fluxo sanguíneo mais lento. A musculatura mais resistente é poderosa. Sistemas nervosos e músculos tornam-se completamente imunes. A falecia múltipla de órgãos por diversas horas, capacidade do metabolismo de diminuir até alcançar níveis extremamente baixos, permitindo que o indivíduo sobreviva por mais de 10 anos, sem qualquer forma de nutrição. Alta viscosidade do sangue, resultando em sangramento mínimo e ferimento provocados por balas, perfurações e cortes, danos ao sistema de comportamento condicionado, controle motor e comportamento instintivo, habilidades cognitivas tornam-se retardadas e erráticas. Animais sofrem necrose cerebral excessiva e tornam-se inativos. O indivíduo consegue adaptar-se aos danos causados ao sistema nervoso, mas suas habilidades ficam limitadas a movimentos básicos, como levantar-se, equilibrar-se em 2 pernas, caminhar, morder, agarrar e rastejar. Os indivíduos infectados tentarão ingerir humanos vivos em
caso de contato físico. A neutralização do indivíduo totalmente infectado requer trauma craniano significativo, típico de sintomas de um apocalipse zumbi. E para deixar mais interessante, temos uma observação ASP-500. É capaz de nos curar dessa praga. Eu falei sobre ela aqui. SCP-49. Médico da peste. Esse deve ser o preferido de muitos. Ele deve ser contido em uma cela segura no setor de pesquisa e é retirado de sua cela a menos que o ato tenha sido aprovado por 2 funcionários de nível 2 ou superior. É necessário o caso deve ser exatamente sedado. Ainda assim, nessas ocasiões, SCP-49, armados e guiados por uma coleira de ferro presa a 2 mastros de ferro de 2 metros de comprimento, firmemente portados por 2 funcionários de nível 1 ou superior, para ter uma noção de como ele é perigoso. Tudo isso por causa de seu toque fatal. Sua descrição é de aparência humanoide com 1,9 metros de altura e pesa de 95 por 3 kg. Que usa vestes de um médico da peste negra com manto, roupa, máscara e tudo mais. Pesquisadores são incapazes de estudá-lo por dentro, porque toda vez peste faz parte do corpo dele, mas tem olhos iguais de um humano. O SCP-49 é capaz de falar e compreender a língua inglesa e dócil, até tentar fazer cirurgias, dizendo que o médico é a cura e que os humanos estão doentes. Ele tem, como já disse, um toque fatal, semelhante ao Boa Noite, Cinderela. Após a vítima é tocada, peça SCP, a pessoa morre caindo no chão e assim é chamada de SCP-49-2. Depois de fazer sua visita, ele mata todos os outros humanos da mesma forma para não ser interrompido. Então, depois de tudo isso, ele tira sua maleta para começar a cirurgia com seus instrumentos e frascos com substâncias desconhecidas que tira de seu corpo. Ele começa a descencar a SCP e depois deseja essas mesmas substâncias desconhecidas na vítima e depois a costura e volta a ser dócil novamente. Após um intervalo de alguns minutos, o SCP se reanima com vidas com costume e incapaz de manifestar função cerebral complexa, vagando sem rumo até encontrar outro humano vivo e tentar matá-lo com a adrenalina e endorfina. Aumento de 300, ele vira um escravo da SCP. Desde então ele começou a falar e ficar mais falante. Houve um dia que ele fugiu em cerca de 5 minutos sem monitoramento. Tudo o que ele fez foi conversar com uma SCP que não sei qual é. Desde aí ele ficou muito mais contente conversando e controlando. Parece que tem mais de um dele, podendo ser vários. A SCP já capturou a SCP-49. E parece ser mais violento ao meu ver.
interessante, família. Agora que vamos para esse. E aí a escultura SCP-163 é com certeza o mais famoso SCP de todos, armado por uns e odiados por aqueles que jogaram o jogo do SCP. Ele deve ser mantido em uma sala com câmeras trancadas em todos os momentos. Quando algum funcionário entra, tem que vir com 2 pessoas, mas não tirar o olho dele nem piscar, e senão ele se movimenta na velocidade de um pisco, e se conseguir ele matará um estrangulador. Ele de origem desconhecida, mas é um ser humanoide que parece um feto cabeçudo, sem pés e sem dedos, feito de concreto e reforços metálicos com traços de trilha da mecha. Os funcionários relataram ver ruídos de pedras raspando vindo da câmara. Quando só o SP se encontra nela, isto é considerado um evento normal, e substâncias de fazer o sangue cagão. A origem desse material é desconhecida. A câmara deve ser limpada 2 vezes por semana. Então foi isso. Inscreva-se no canal, deixa o gostei, comente. Obrigado. Gustavo Leite Top.